Fala meus amigos, a paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é o Henrique Severo. Nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre as vestes dentro das igrejas, principalmente das famosas pastoras. São as vestes que elas estão trazendo para cima dos altares e o jeito que elas estão palestrando para as suas ovelhas. Mas antes de eu estar passando e falando sobre esse vídeo, meus irmãos, eu queria pedir a todos vocês que estão assistindo esse vídeo que possa compartilhar esse vídeo, aqueles que não são inscritos que possa se inscrever e possa deixar o seu like aí, porque o seu like é o que ajuda o nosso canal a crescer. Corpo perfeito de causar inveja a muitas. Quem vê essas mulheres provocantes assim palestrando sensualmente, nem imagina quem são elas. Elas são pastoras, isso mesmo, e são acusadas na internet de usar roupas muito provocantes. Quem vê essa imagem logo percebe que... Aí a gente vai estar vendo aí as vestes, os vestidos que as mulheres estão botando, né? As famosas pastoras em cima do altar. É uma veste do qual a gente tá vendo que elas estão se vestindo como se elas tivessem indo para uma balada. Essa pastora aí, ela tá até vestida como se tivesse indo para uma festa sertaneja, de rodeio. É meio complicado, meus irmãos. No meado do vídeo eu vou trazer uma palavra para poder testificar com os dias de hoje está acontecendo, principalmente o que está acontecendo nesse vídeo aí. Vamos continuar vendo o vídeo. Ponto, uma pastora poderia usar roupas curtas para ensinar seus fiéis com sensualidade, ainda na presença de casais que participam desses cultos. El autocastigo o busco que alguien me castigue. Eso le pasa a las mujeres maltratadas. Buscan un hombre maltratador para que las golpee. E a pergunta é, esse novo método de pregar no púlpito passa dos limites ou não? Essa resposta vamos saber ao conhecermos as pastoras mais sexy da internet. Mas afinal, quem que é essas pastoras? De onde elas tiraram essa ideia? E a vida dela com Deus são realmente sérias? Então prepare para conhecer as pastoras que pregam de forma sensual na igreja. Bom, sabemos que para ser pastora hoje em dia é uma das tarefas mais fáceis de se fazer. Basta ser bem comunicativa e usar a fé como ferramenta para angariar fiéis. E se for bonita, melhor ainda. E enfim, desfrutar de uma vida de luxo. Afinal, todo trabalho tem seu valor. O problema é que existe uma parte crítica que cai em cima delas, denunciando-as de enganadoras da fé, o que faz muitos abrir os olhos e afastar desses movimentos. Essa pastora aí, ela tá com a roupa dela ali, com aquela luva na mão ali, tá parecendo até aquelas mulheres do passado, aquelas meretrizes, aquelas mulheres da vida, que os cowboys chegavam naquela cidade do faroeste e tinha aquelas mulheres da vida, né? Que ficava com aquelas plumas na cabeça, aquelas luvas. Tá igualzinho ali desse jeito, o jeito que ela tá se comportando ali. É como ferramenta para angariar fiéis. E se for bonita, melhor ainda. E enfim, desfrutar de uma vida de luxo. Afinal, todo trabalho tem seu valor. O problema é que existe uma parte crítica que cai em cima delas, denunciando-as de enganador. Olha a diferença dessas duas pastoras, vestes delas, que não são nem pastoras, né? Ali tá dando para ver que são duas funcionárias que estão na empresa ali, dando uma palestra para os funcionários. Elas que poderiam estar com a veste que aquelas pastoras estão em cima do altar, o estilo de veste, de roupa, de uma para a outra. Uma que está no seu trabalho e a outra que está em cima do altar do Senhor. Estoy saludable. Me siento humilde. Me siento humilde. Yo soy rica. Yo soy rica. Soy fuerte. Soy fuerte. Soy una campeona. E a pergunta é, o porquê desta pastora usar esse tipo de roupa?
Com certeza não vai fiéis na rede social e levá-los para a sua igreja, ainda mais porque vivemos em plena era da tecnologia, quando temos um celular que a todo tempo pode nos entreter. Deve ser por isso que algumas pastoras... Os bagulho, as coisas meio complicadas, meio estranhas, cara. Até que a veste dessa pastora aí, essa veste dela tá comportada. Acerca de nosotros. Y quiero que voltees al que está al lado y le digas: Observe esta imagem da irmã pregando a palavra de Deus na igreja. Preste atenção no irmão de preto. É notável ver que ele está meio que sem jeito diante da visão. Isso aí é normal? Isso aí não é normal, né? Veja esta outra pastora pregando a palavra de Deus e olha o traje que ela usa. Falar para vocês, meus irmãos, aqui foi avisado, isso foi avisado. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, vai dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrinas de demônio. É o que a gente está vendo aí. Está aí. Esses tempos são esses tempos de agora, que a gente estamos vivendo. A palavra foi escrita há mais de 2000 anos atrás. E ela está sendo cumprida. Então cada vez mais a gente está vendo que Jesus Cristo está voltando. É, meu amigo, parece que elas agem assim A gente nem sabemos como para onde o varão ali tá olhando, né? Para onde, como ele tá conseguindo se concentrar, se ele tá, para onde tá o olhar dele, fora as outras pessoas que estão ali do lado, né? Essas pastoras vêm chamando a atenção nem tanto por ser uma excelente pastora com entendimento da Bíblia, mas sim por conta da maneira que elas conseguem chamar a atenção de seus fiéis, principalmente os homens que vão aos cultos para apreciar suas curvas. Quem está fora do meio evangélico pode se perguntar: ela não é uma mulher da igreja? E se surpreende quando descobre que... O que está acontecendo hoje em dia, meus irmãos, é que infelizmente os seres humanos estão naquilo de vivemos pela graça. Vivemos pela graça. Mas só que infelizmente vai chegar daqui a pouco vai chegar uma hora que Jesus Cristo vai estar voltando para arrebatar a sua igreja. Não vai ter como viver pela graça. Vai acabar essa oportunidade. E pior de tudo é que se Jesus Cristo voltar no exato momento que uma pessoa tiver com a veste desse jeito e não se arrepender do modo delas que elas estão se vestindo ali, porque eu vou falar para vocês, sem pena, sem medo de errar, de achar que eu estou errando, estou falando asneira, eu não estou, tenho convicção do que eu estou falando. Isso aí, como essas pastoras estão se vestindo, como outras varoas se vestem dentro da casa do Senhor, até mesmo homens que se vestem como se estivesse se vestindo para ir para uma balada, com calça jeans, calça saruel apertada no seu corpo, de tênis, blusa normal, cabelo arrepiado,
com reflexo, subindo em cima dos altares para poder pregar. Isso aí é espírito maligno que estão por detrás de tudo isso e eles não estão percebendo. Eles não estão percebendo. Essas mulheres, a gente vê que elas estão com o espírito de Jezabel, o espírito de Pombogira, agindo sobre a vida delas, e elas não estão percebendo, elas estão cegas espiritualmente, e aqueles que estão do lado delas também estão cegos espiritualmente, que não estão enxergando o que está acontecendo dentro das igrejas. As almas estão indo ali para ser libertas, infelizmente, elas estão cada vez mais presas pelos aqueles espíritos malignos que estão usando aqueles líderes dentro daquela igreja. E assim está acontecendo hoje em dia no mundo, nas igrejas do mundo todo. São as varoas, são os varões que estão contribuindo com as doutrinas de demônio, as doutrinas, a apostasia de Jezabel. E eles não estão percebendo isso aí. Mas eu tenho fé que vai chegar uma hora que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai libertar. Vai libertar essas pessoas se ele não voltar antes. De que ele é real. A fala da pastora pegou muito mal e logo começaram as críticas. Os evangélicos acusaram ela de usar os dízimos da igreja para realizar cirurgias plásticas, mas a pastora desmentiu as acusações, dizendo estar confortada com seu próprio corpo, que é natural, e que nunca fez cirurgias plásticas. A verdade é que ela é fortemente atacada na internet, e as polêmicas envolvendo a sua conduta como pastora parecem nunca acabar. Mas, ao que parece, essas pastoras não se incomodam muito com esses ataques de críticas. Vendo que seus talentos estão sendo valorizados, elas aproveitam mesmo disso, conquistando novos adeptos para sua igreja. No, porque escucho promessas de personas que me dicen que sí, cuando Dios me dijo no. Será que aqueles varões, eles vão para a igreja para ouvir a palavra, a pregação, ou para ver a pastora que está ali em cima do altar? Fica essa dúvida, né? Que elas fazem, certo elas aproveitarem mesmo e ganharem muito dinheiro, porque cada um faz o que quer da vida e ganha dinheiro da maneira que achar melhor, desde que não esteja cometendo nenhum crime, certo? Na Bíblia Sagrada, há alguns versículos apresentando maneiras instrutivas sobre como nos portar ou agir perante Deus e a sociedade. Alguns trechos apontam que a modéstia cristã sempre esteve no tempo dos apóstolos. Entre alguns ensinamentos que aborda sobre as vestimentas da mulher, a Bíblia relata: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Mas é isso aí, meus irmãos. A única coisa que eu e você podemos fazer pela vida dessas pessoas que estão cegos espiritualmente, a gente só possamos olhar, orar, pedir a Deus que Deus possa libertar essas pessoas, porque a gente sabe que verdadeiramente essas pessoas não estão libertas, porque a gente sabemos que na nossa vida a gente sempre temos um carrapicho para poder tirar da nossa vida, certo? Sempre há um carrapicho grudado na nossa vida que é preciso a gente interceder para que Deus possa nos libertar. Jesus Cristo, ele disse para os seus discípulos: casta de demônio só sai por jejum e oração. E muitos desses líderes hoje em dia que tem uma estabilidade boa, tem uma vida estabilizada, eles não gostam muito de fazer esse tipo de propósito, né? Não consegue fechar a boca, não consegue ficar muito tempo sem comer. Então, e eles não gostam de pegar propósito. Eles acham que propósito para eles só é ler a palavra de Deus e pregar, dirigir culto. Mas a gente temos que orar ao nosso Senhor Jesus Cristo para que Deus possa libertar eles desse mal, que eles possam voltar a enxergar espiritualmente aquilo que está acontecendo na vida deles, para que não seja tarde, e continuar intercedendo pela nossa vida também, né?
para que a gente não viemos chegar ao ponto que essas pessoas chegaram, de ficar cego espiritualmente e surdo espiritualmente. Então eu peço a cada um de vocês, meus irmãos, mais uma vez, que estão assistindo esse vídeo, que possa se inscrever, possa deixar seu like, que é muito importante para a gente, ajudar o nosso canal a crescer, e compartilhe esse vídeo com todos que faz parte da sua vida. Amém? Fica com Deus.